na cidade de Maceió, no estado de Alagoas. E generosamente, o Dr. Cleuber vem aqui, né, compartilhar o seu conhecimento. O interesse dele é que as pessoas tenham mais saúde e mais qualidade de vida. E agora, vamos trazer aqui o Dr. Cleuber, né? Vamos trazê-lo aqui, vamos destacá-lo aqui para todos nós, né? Dr. Cleuber, meu muito boa noite, seja muito bem-vindo, né, Cleuber? Hoje, o Cleuber já fez uma live mais cedo para a Europa, lá para Portugal, né, Cleuber, por volta ali das 15 horas, falando sobre a circulação, e está aqui novamente com um novo tema, um outro assunto, e aí nós queremos ouvi-lo com muita atenção e relembre as pessoas para que ninguém perca esse assunto importante. Cleuber, muito boa noite, seja muito bem-vindo, é com você, meu amigo. Boa noite, Orlando. Boa noite, pessoal. Com muita gratidão. Estou vendo aí, muita gratidão que estou aqui hoje, né? Graças a Deus. Para a gente conversar um pouquinho, né? Bater um papo aqui de uns 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos, falando de um tema que é muito importante para a saúde das pessoas, né? Muito importante para a saúde das pessoas. E eu espero que, quando terminarmos, vocês possam ter, né, captado, né, a ideia, o sentido principal de tudo isso que nós falamos, né? Porque saúde é uma coisa muito importante para todos nós. E uma coisa eu digo, né? Cada um de nós que estamos aqui hoje, se nós pudermos compreender como funciona o nosso corpo e tomar as medidas necessárias para a gente cuidar da nossa saúde, nós iremos fazer muito mais do que qualquer outro especialista em saúde. Porque quem é que tem mais interesse na saúde? Somos nós, né? Então, a Timol nos presenteia, né, todas as terças-feiras e também durante a semana com outros palestrantes, informações preciosas para a gente saber, né, cuidar melhor da nossa saúde. E quem não quer viver muito com saúde? Ninguém quer viver muito doente, verdade? Mas com saúde, todo mundo quer, verdade? Então, nosso tema de hoje, infecção urinária, por que ela ocorre e como é que eu posso me livrar disso, né? Como é que eu posso me livrar dessas infecções? É o que nós vamos falar nesta noite. Aqui eu coloquei o nosso atendimento, né? Nós atendemos também presencial e atendemos também online. O telefone está aí na tela, né? Presencial aqui em Maceió. O Cleuber, não está compartilhando não, viu? Ah, rapaz. Tem que fazer aquele processo, né? Olha, meu filho. Só um minuto. E agora sumiu aqui o... Sumiu não, eu estou... A idade vai chegando e a gente... Eu acho que é essa. Compartilhou? Agora sim, Cleuber. Pronto. Então agora vai. Deixa eu... Está compartilhado aí, tá? Está, Cleuber. Aparece o telefone, o endereço, está compartilhando. Estava compartilhando, sim. Interrompeu agora, nesse momento. Só um minuto.
Oi? Agora não. Estava tudo tão direitinho. É que deu um... Agora sim, Cleuber, perfeito. né? Pronto. Então, a gente já fez aquela apresentação, já falou qual é o tema, né? E eu só estou mostrando aqui a parte de meu atendimento presencial e online, e está aí na tela, e que nós atendemos o Brasil inteiro, fora do Brasil, onde quer que esteja, que hoje a tecnologia nos permite fazer isso, não é verdade, Ana? Como nós estamos aqui agora, nesse momento, conversando, né? Então, olha só, você conhece alguém que tem infecção urinária recorrente, né? Muitas pessoas sofrem com uma infecção urinária, né? Muitas vezes vai e volta, a pessoa fica sem saber como fazer. Os primeiros sintomas é uma ardência forte ao urinar, né? Sempre necessidade de urinar constantemente, né? Vai ao banheiro, daqui a pouco volta novamente. Outras vezes a urina é acompanhada de sangue, fica com a cor um pouco turva. Às vezes a pessoa também sente dor na parte retal, né? E às vezes a urina vem muito escura, muito escura. Bom, então vamos ver por que acontece, né? E qual é a forma que nós podemos nos livrar dela de forma natural. Uma coisa que a gente não pode esquecer é a seguinte, né? Esse é o grande enigma, né, para as pessoas, que é o quê? O nosso corpo ele foi projetado e foi criado para se limpar sozinho, se curar sozinho e se adaptar sozinho. Muitas vezes, a gente está com um problema, uma infecção ou alguma coisa, pensa sempre no externo, né? No exterior. É um remédio, tem que ter um remédio, tem que ter um remédio. E a gente esquece o potencial de cura do próprio corpo, né? O corpo se limpa sozinho através do sistema digestivo, através do sistema urinário e através do sistema linfático, né? Ele se cura sozinho através do sistema imunológico, sistema de cura que nós temos. E também ele se adapta sozinho, quando ele procura através de todos o seu organismo, né? Ele procura um equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio homeostático, tá? Então, o corpo foi projetado para isso. E graças a Deus que ele foi projetado para isso, porque a gente aí fica mais tranquilo, né? A gente não precisa se preocupar com muita coisa, só precisa se preocupar em beber, comer e dormir. E o resto ele faz o que tem que fazer, né? Então, muitas vezes, nós podemos estar alimentando a proliferação de infecção sem saber dessas coisas tão simples, não é verdade? E a infecção urinária, ela ataca tanto mulheres quanto a homens, mas as mulheres sofrem mais. Uma em cada 5 mulheres são acometidas por esta enfermidade, certo? Ou seja, 20% das mulheres sofrem com este mal. Então, nesse bate-papo que vamos ter aqui, vamos abordar alguns pontos que fazem com que este problema possa permanentemente, né, estar atormentando algumas pessoas, né, muitas mulheres e também alguns homens. E eu espero que até o final desta live a gente possa ter concebido, pegado o fio da meada, como se diz, né? E aprender a se cuidar melhor quando estivermos sofrendo com uma infecção desta natureza, tá bom? Bom,
primeiro ponto que nós temos que entender é o que é uma infecção. O que é uma infecção? Infecção é um estado doentio do corpo, o qual conhecemos, né, como desarmonia orgânica. Então, tudo que ocorre e que aflige o corpo e que aprendemos a chamar de doenças, na verdade, é um desequilíbrio do organismo, desequilíbrio interno, tá? Porque não existem doenças, na verdade. O que existe são esses desequilíbrios orgânicos manifestáveis que fazem com que a gente fique preocupado, né? Essa situação ela ocorre quando o corpo, por estar numa situação de acidez orgânica, ele enfraquece o sistema de defesa, porque num ambiente ácido, o sistema de defesa nosso fica abatido, né? E o corpo ele é invadido e proliferado por micro-organismos, né, ou germes, tais como bactérias, fungos, vírus, protozoários, etc. Uma infecção ela pode ser tanto local como generalizada. Pode ser também grave ou não, ou aguda. Isso depende do estado em que se encontra, né, o nosso setor de defesa, a nossa imunidade. E todo organismo vivo, ele tem um sistema de defesa, né, o qual o nosso sistema de defesa humano, nós o conhecemos como sistema imunológico. São os nossos soldados que estão prontos para nos defender. Então, uma infecção é isso. É quando existem micro-organismos que estão ali envolvidos e comprometendo a nossa saúde. E inflamação. E, às vezes a pessoa confunde inflamação com infecção. Inflamação, diferentemente de infecção, ela não estão presentes os parasitas, o qual nós comentamos logo atrás, né? Inflamação, portanto, é uma irritação local, né? Oriunda de quê? De acontecimentos ou outros elementos diferentes. Por exemplo, uma pancada, uma exposição demasiada ao sol, certo? Então, isso é uma inflamação. E o que é que causa a infecção urinária? Bom, o que causa a infecção urinária, nós já vimos, é um patógeno, né? Parasitas, vírus, né? E a maioria das infecções urinárias, maioria delas, elas são provocadas pela famosa bactéria que muita gente conhece, que chama-se o E. coli, ou Escherichia coli, né? Essa bactéria, ela vive nos intestinos, certo? Onde tem funções de trabalho específicas e essenciais na digestão dos alimentos. Tá? Então, ela é uma bactéria, né? Digamos que tem uma função, ela é uma operária do organismo, ela é essencial. Ela está ali no nosso intestino com uma função. O problema é quando ela enche o saco de estar ali fazendo aquela função e quer mudar de setor. E aí ela migra dos intestinos para a bexiga. E aí começa a haver um problema. Ou seja, ela saiu de um ambiente que lhe era próprio e foi para um ambiente impróprio. E aí ela começa, né, a provocar certos incômodos no organismo. Ok? Então, ela pode, quando ela migra para o aparelho urinário, ela pode infeccionar tanto a uretra, quanto a bexiga, quanto a uréter, né, e quanto os rins. Então, ela faz um estrago muito grande, né, porque também ela vai se proliferando. E tudo isso causado por quê? Um ambiente ácido e uma forma, às vezes, inadequada de fazer a higiene, certo? Então, vamos ver.
Por que as mulheres sofrem mais do que os homens com este mal? Porque é uma incidência maior, né, nas mulheres do que nos homens. Olha só, 1 em cada 5 mulheres são acometidas por esta enfermidade. Ou seja, 20% das mulheres já estão sofrendo com este mal. Por 4 motivos. Primeiro, por uma simples questão anatômica, né? O aparelho genital está muito próximo do aparelho digestivo, né? A sua saída. Outra coisa, outro ponto, uma forma de se higienizar errada, ou seja, se higieniza errado, de trás para frente, puxando, né? E isso traz, né, o patógeno para a uretra. Os intestinos sobrecarregados, ou seja, falta de uma manutenção no intestino, né? Intestino sujo, certo? Prisão de ventre e etc., né? E outra coisa é que a pessoa prende muito a urina quando o corpo quer eliminar, principalmente as mulheres. E segura ali a urina, não vou agora não, fica segurando. E isso dá uma tendência de agravar mais ainda os sintomas, certo? Outra forma de se contaminar é a forma de, também, através de alimentos já contaminados, né? Leites crus, né? Leite cru ou mal cozidos, né? Aqueles que fazem uso deste alimento, não deveria. Vegetais crus também contaminados e relações sexuais também consegue-se transmitir esse patógeno, certo? Quais são os sintomas de uma infecção urinária? Bom, entre os mais presentes estão a queimação, né, no canal ao urinar. A pessoa sente um incômodo muito forte. A pessoa vai urinar e fica com vontade de fazer mais, parece que não esvazia a bexiga. E a pessoa vai, não tem nada mais ali para sair, mas fica aquela vontade. À noite, fica sempre com aquela vontade de ir ao banheiro, né? Está deitado, fica aquela... Mas se ocorrer isso, não fique deitado, vá quantas vezes for necessário. Falta de apetite também, cheiro forte na urina, ficar atento a esses sintomas, né? A urina escura, forte, né? A urina rosada, quando há presença de sangue, febre, ok? Dor frequente no reto, também, pode ser indícios de uma infecção urinária. E a urina espumosa pode ser a presença de proteína na urina, excesso de proteína. Tá? Então, tudo isso são sintomas que denotam a presença de um patógeno na parte do sistema urinário, né? E pode ser uma infecção urinária, certo? Bom, o que é que contribui para que essa enfermidade apareça? Bom, o que é que faz com que surja, né, esse patógeno, né, essa infecção? Bom, primeira coisa, hidratação deficiente, certo? Ou seja, o primeiro e mais importante sinal está numa hidratação corporal indevida ou ineficiente, o que provoca um trabalho renal adicional, certo? A pessoa bebe pouca água, ou bebe água de baixa qualidade. Uma alimentação perigosa, que aparentemente parece gostosa, mas na verdade ela é perigosa. Uma forma de nutrir o corpo com alimentos altamente prejudiciais ao bom funcionamento corporal e que, com altas taxas de periculosidade orgânica, né, como o quê? Os frutos do mar e os crustáceos, ou melhor dizendo, os lixeiros naturais do mar e do ambiente também, né? Com suas bactérias altamente perigosas, elas conseguem infeccionar também o nosso sangue, tá? E se há
já há digamos, uma infestação na corrente sanguínea, esse tipo de alimento só tende a agravar ainda mais, e principalmente também os peixes de couro, tá? Esses animais, nós temos que entender que são animais de limpeza, né? Eles são imundos, eles foram projetados justamente para isso, para tirar a imundície da terra. E quem come esses produtos, consome esses produtos, está sujando também o seu sangue, né? Certo? E vemos a terceira parte, que é o intestino sujo. Olha só, o segundo ponto, né, importante é que, como temos um hábito alimentar indevido, intoxicante e sujante, né, nós não fazemos uma limpeza intestinal periódica. Deveríamos estar fazendo, né? Se você pega seu carro e leva o carro para a fazenda, passa por pedaço de pau, lama, poça d'água, o carro fica todo sujo, você não lava, né? Então, vai fazer o quê? Vai acumular sujeiras e mais sujeira. Assim é o nosso intestino. O outro é um sistema imunológico fraco, ou seja, através de uma hidratação ruim, intestino sujo, tudo isso eleva o quê? A acidez do corpo. E se a acidez do corpo é alta, ela enfraquece o nosso sistema imunológico, né? Que são as defesas orgânicas que nós temos. E isso faz o quê? Faz com que prolifere, né, os parasitas dentro do nosso organismo. Então, sabendo já desses pontos que nós mencionamos até o momento, compete agora nós pensarmos o quê? Como eu vou acabar com essa infecção urinária? Esse é o grande desafio. E tem mais. Como acabar sem tomar antibiótico? Sem tomar remédio químico. O nome já diz, antibiótico. O que significa anti? Contrário. O que significa bio? Vida. Né? Então, antibiótico, além dele matar os patógenos, ele pode eliminar também alguns seres essenciais à nossa sobrevivência. Verdade? Então, vamos lá. Qual é o tratamento? Qual é a forma de tratamento que geralmente as pessoas usam? Antibióticos. Neste caso, quando você usa antibiótico, ele não só elimina a infecção, apenas faz com que ela se recolha, né? Faz com que ela se esconda. Por isso que chamam de recorrente quando ela aparece novamente, que na verdade a inflamação ou a infecção, melhor dizendo, ela não foi erradicada, mas silenciada por algum tempo, certo? Assim que o sistema de defesa e o corpo apresentar sujeira interna, novamente, né, quem é que vai aparecer? É ela novamente. A pessoa diz, mas voltou de novo, o que é que está acontecendo? Não está acontecendo nada, está acontecendo que ela está só, né, descansando um pouco, por conta da ação do antibiótico, e depois ela retorna quando ela ganhar força e o sistema voltar a se tornar ácido novamente. Por quê? Porque você não atuou na causa do problema. A causa do problema é a alimentação errada, a causa do problema é intestino preso, a causa do problema é higiene feita de forma errada, de trás para frente, tem que ser da frente para trás, tá? E outros fatores, né? Por exemplo, a gente já falou a questão da hidratação, né? Então, se nós queremos tratar de forma que seja efetiva, né, nós temos que mudar algumas coisas. Primeiro dela, a hidratação. O primeiro elemento, sem dúvida, o mais importante será a hidratação adequada. Está ali escrito, água
água, né? Água por dentro e água por fora, certo? Porque a água é o maior, digamos, fator de higiene que existe no planeta, né? Mas nada mais que limpe melhor do que água, né? Você vê que o mar é um dos maiores, digamos assim, higienizadores do planeta, né? Você vê que todos os rios correm para ele, para quê? Para se limpar, para se reprogramar e depois voltam novamente para fazer a sua função. Outra coisa é o sangue, né? Limpar o sangue a todo custo. Como é que eu limpo o sangue? Com banhos estratégicos, com sauna, principalmente a sauna ayurvédica, com jejuns, né, periódicos, com plantas depurativas e também suando, né, com exercícios físicos, caminhadas, breves corridas. Tudo isso vai fazendo com que o sangue vá se limpar. Outros são os intestinos, né? Combater a prisão de ventre e normalizar o funcionamento dos intestinos. Nós temos por obrigação, né, de esvaziar os nossos intestinos diariamente. No dia que não pudéssemos fazer diariamente, deveríamos fazer um enema. Para vocês terem uma ideia, na China, os vasos sanitários, do lado já tem um higienizador para fazer o quê? Limpeza intestinal. Então, se a pessoa tem problemas de evacuação, ali mesmo, ela já só é pegar a mangueirinha, colocar o bico, né? E apertar o botãozinho, você vai ter água ozonizada para você injetar, né, no aparelho digestivo e assim provocar, né, uma eliminação de resíduos, certo? Então, nós não deveríamos ficar um dia sequer sem colocar esses dejetos para fora. Um dia de prisão de ventre é um dia de envenenamento que nós temos, certo? Alimentação, evitar alimentos biocidas, alimentos que matam, alimentos que tiram saúde, e procurar uma alimentação mais saudável e natural, principalmente à noite, certo? Então, devemos ter esse devido controle. Outra coisa, né? Uma informação muito importante sobre os tipos sanguíneos. Estudos mostram que as pessoas do tipo sanguíneo B e AB, né? Eu não sei aqui na sala quem está aí que tem o sangue B e AB, fiquem espertos. Por quê? Porque são as que mais têm tendências a uma incidência maior de infecção por Escherichia coli. Certo? Então, por isso devem ter mais cuidado e atenção com os pontos que nós mencionamos atrás. Então, provavelmente vocês terão mais incidência desta enfermidade. As pessoas do grupo O e do grupo A, esse tipo sanguíneo, ele produz um anticorpo contra o antígeno B, que é o anti-B, tá? Por isso, eles têm uma maior proteção contra a infecção por Escherichia coli. Por isso, sofrem menos com esse tipo de infecção. Pode ter? Pode, mas elas vencem com mais facilidade. Vence mais rápido, entende? Então, nós precisamos nos conhecer melhor, certo? Outra coisa, quais são os procedimentos que eu posso adotar? Quais são os procedimentos que eu posso adotar no tratamento da infecção urinária? Bom, primeiro deles, água medicinal viva, mas água tratada magneticamente, tá? Ou seja, consumir o suficiente adequado ao seu tipo físico, ou seja, ao seu peso, né? Seguindo o protocolo do tratamento de água para cada organismo, certo? 2, fazer o tratamento da melancia, mais o uso das suas sementes, durante 1 dia ou 2 dias, só melancia, sem consumir nenhum outro tipo de alimento. Você bate o suco com as sementes,
Coa, se quiser coar, e toma. Come a polpa, e toma o suco. Come a polpa e toma o suco. Faz isso durante um dia ou 2 dias, dependendo do caso. Você vai urinar bastante, isso vai fazer com que isso vá, de alguma forma, eliminando, né? Eliminando as sujeiras, né, que estão dentro do seu organismo, certo? Outra coisa, tomar suco de abacaxi com agrião e um copo de água medicinal, que é a água tratada magneticamente. Se você faz isso 2 vezes ao dia, isso vai ajudar bastante a colocar para fora, né, essa bactéria, certo? Outro fator muito importante, vinagre de maçã, orgânico de preferência, né? 20 minutos antes do desjejum e almoço, você coloca 2 colheres de vinagre de maçã, 10 gotas de extrato de própolis e 100 ml de água medicinal. E isso vai, certo? Com certeza, inibir a ação desse patógeno, certo? Outra coisa muito importante, quinto, evacuar todos os dias. Não havendo evacuação, fazer um clista, né? Ou um enema com água medicinal, ou você pode fazer o enema com café orgânico, na quantidade de 1 litro. Tá bom? Outro é fazer o banho genital, muito importante, 15 a 20 minutos, né? 2 a 4 banhos durante o dia, 30 minutos ou 2 horas após as refeições. E sempre longe das refeições, né? Coloca-se água fria, 10 a 15 graus, e com um pano, você coloca um banquinho na bacia, senta e passa o pano do ventre de cima para baixo, nunca de baixo para cima, tá? A água fria batendo no ventre e você friccionando para baixo, ele faz com que toda a enfermidade comece a se deslocar de cima para baixo. Tá bom? Bom, e por último, né, não impeça o seu corpo de se autolimpar. Porque olha só, gente, vamos entender uma coisa. Este corpo não nos pertence. Não, não. O corpo, ele trabalha, ele funciona de forma automática, automatizada. Eu não tenho nenhum processo de acessar este equipamento, que é o meu corpo. Eu apenas posso dominar a minha boca e os meus olhos. Eu fecho e abro quando eu quero, quando é possível, né? E também falo e também fico em silêncio quando eu quiser. Mas o restante dos sentidos e os demais órgãos, eu não tenho controle sobre ele. Então, quando o seu corpo começar a fazer alguma coisa para se limpar, obedeça. Por exemplo, se deu sede, beba. Agora, beba dentro do horário, né? Eduque o seu corpo a beber, por exemplo, água durante o dia e durante a noite até às 21 horas. Por falar nisso, eu vou antecipar aqui um pouquinho e vou tomar minha água medicinal, tá bom? Só um pouquinho. Vocês podem aproveitar também nesse momento, 30 segundos, e tomar a sua água. Delícia. Vamos lá. Deu fome? Coma nos horários corretos. Não sai comendo todo dia, senão você vai colocar um sobrepeso sobre a sua estrutura óssea que não é sua. Tem pessoas que têm 1,50 m, 1,40 m, pesa 100 quilos, 110 quilos, 120 quilos. A estrutura não aguenta, gente. A primeira coisa que importa é as pernas, arqueia, porque o corpo foi projetado para uma estrutura e não, né, um excesso de peso. Deu sono? Durma, porque o seu corpo precisa daquele descanso para poder, para poder fazer o seu metabolismo, né? Poder fazer os seus processos.
Então, o corpo está sempre pedindo que faça essa manutenção, entende? Então, é isso. Deu vontade de ir ao banheiro? Vá. Não fique segurando, não prenda, certo? Não prenda. Faça com que as coisas possam correr normalmente, obedeça ao seu corpo, certo? E outra coisa, cuidado. Você tem que ter cuidado, porque você tem que usar também a sua inteligência e o seu domínio próprio, porque às vezes o corpo está tão mal acostumado que ele vai começar a querer lhe sabotar de alguma forma, entendeu? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender é o funcionamento do sistema imunológico, entende? Então, o sistema imunológico, ele é o nosso sistema de cura, certo? Mas tudo isso está dentro de um processo do nosso relógio biológico, né? E quem coordena todo o nosso processo. Não adianta, gente. O nosso corpo ainda ele é primitivo. E ainda, por incrível que pareça, é regido pela natureza, certo? Se você não entender isso, você vai ter problemas em sua vida, vai ter problemas em sua saúde. Nós devemos nos alimentar nos horários corretos, da forma correta, na quantidade correta. Tem pessoas que vai, por exemplo, num fast food ou num restaurante, e o restaurante ele faz muitos pratos para o gosto de quem chegar. E tem pessoas que parece que entende que tem que comer de tudo. Aí pega aquele prato bem grande, parecendo uma bandeja de pizza, e sai enchendo, pá. E depois sai juntando, porque começa a querer derramar, ele já não aguenta mais aquela montanha, aquela serra. Aquilo vai causar um dano no seu organismo. Você tem que escolher, no máximo, 4 tipos de alimentos num prato. 5 estourando. Senão causa muita confusão dentro do seu organismo. É muita coisa para ele captar, entende? Então, nós temos ali, por exemplo, outra coisa, descansar nos horários corretos, determinados pela natureza, né? Então, vamos ver os horários corretos. Veja lá, no relógio biológico, nós estamos vendo ali, eu coloquei ali, entre 7 e 9 da manhã, o nosso organismo está com a força, a energia vital concentrada mais no estômago. Por quê? Porque é o primeiro alimento que tem que ser para o nosso corpo, para a gente aguentar o dia inteiro. Então, coma como rei, coma como uma rainha. Coma bem, mas coma certo, sabendo como vai comer. Sempre primeiro os alimentos crus, deixando os cozidos para depois, né? Meio-dia, de 11 às 13 da tarde, a energia está concentrada, a Terra já não está mais na mesma posição, porque a Terra não fica parada, ela fica girando. A Terra gira, viu, pessoal? Então, ela girando, vai mexendo no nosso metabolismo. Então, quando dá de 11 às 13, com relação ao Sol, a nossa energia está concentrada onde? No coração. Está no sistema circulatório. Então, não é para você comer muito, né? Para estufar a barriga. É para você comer como um príncipe. Você sabe que príncipe é tudo esguio, né? Barriga de tanquinho, entendeu? Rainha também, tudo fininha, magrinha, porque come comedido. Então, como um príncipe, como uma princesa, tá certo? E à noite, que é o horário do jantar, vai das 17 às 19 horas. Entendeu? Então, você tem que comer como um mendigo, comer pouco. Por quê? Porque a força vital está concentrada no sistema renal, na limpeza. É o melhor momento para você tratar infecção urinária. É esse o horário, das 17 às 19, certo? Então, porque é o momento de... Então, você tem que ser comedido com isso, tá bom? Coma como um mendigo, coma como uma mendiga, coma pouco. E, de preferência, alimentos crus. Não repita o almoço, senão você vai se acabar. Outra coisa,
mulheres, aqueles maridos que roncam de noite, né? Que não deixa a senhora dormir, corte a ração de alimentos cozidos dele à noite, que ele não vai mais roncar. E tem mais, né? Vai ter um benefício. No dia seguinte, ele não terá mau hálito. E nós vamos falar, vai ser tema de uma palestra isso, tá? Então, vejam bem, das 21 até as 5 da manhã, eu devo e você deve estar dormindo, tá? Porque às 9 horas começa o quê? A produção de hormônio. Então, até às 10 horas, todo mundo na cama, certo? Que é o sono de restauração, a restauração da cura do nosso organismo. É onde nós rejuvenescemos. A gente dorme com 59 anos e acorda com 58. É uma maravilha. Aprenda isso. Certo? Bom, o nosso corpo, ele é totalmente não, grande parte dos nossos órgãos é compostos de água. Isso, de água. Então, olha só, o nosso sangue, ele tem uma composição de 81% de água. E o nosso plasma sanguíneo, né, é o plasma sanguíneo, 81%, né, e a linfa também, 91%, né, porque o sistema linfático trabalha colado no sistema circulatório. Um circula sangue, o outro circula linfa. É isso aí. Então, a pele tem 64%, os músculos 75%. Então, pensa bem, se os nossos órgãos estão nessa faixa de 75%, ok? E dá uma média de 75%, 74,5% de água no nosso organismo, qual é o uso de um elemento da natureza que vai mais ajudar a restabelecer a minha saúde? É água ou é alimento? O que é que vocês acham? Vocês aí que estão no YouTube. O que é que vocês acham que vão contribuir para a restauração do corpo? É água ou é alimento? Porque eu acho que eu sou o primeiro a discordar do Hipócrates, que ele disse que o alimento seja o teu remédio e que o remédio seja o teu alimento. Não. Que a água seja o nosso alimento, primeiro. Tá? O alimento vem depois. O alimento perde para a água, porque a água tem muito mais potencial de cura do que o próprio alimento. Tem gente morrendo comendo, certo? Então, tem que estabelecer isso aí. Perfeito? Então, a água é o que mais pode trazer saúde para o nosso corpo. Muito bem, o pessoal está botando ali a Marília Loreto, né? A Raica Santana, o Darlane, Heber, todo mundo concorda que é a água. Por quê? Porque é 75% do nosso corpo, entendeu? Então, sem ela, sem água, olha só, sem ar, eu sobrevivo 3 minutos, 4 minutos no máximo, sem água. Sem água, eu sobrevivo no máximo estourando de 7 a 10 dias. E sem alimento, se cortar meu alimento, eu sobrevivo 70 dias e olhe lá se eu não passar disso. Ok? Então, a água é o fator mais importante para qualquer processo de cura, de qualquer enfermidade. Ok? Então, vejam bem aqui, ó. Uma coisa que você deve ficar atento, a sua urina. Tem gente que não olha para a urina, tem gente que não olha para as fezes, né? Deve ser porque deve ser muito ruim, né? Então, tem que observar, para você ver. Ali é um exame de saúde cotidiano que você está fazendo. Tá bom? Então, observe. Outra coisa, olha lá, fique atento à espuma na urina, né? Isso pode indicar uma doença renal, ou pode indicar que você está no caminho da doença renal, e pode indicar que você está comendo muita proteína. Tem gente que acha, quando você diz assim, você vai ficar 30 dias sem comer carne. Nossa, vou morrer. Digo, não morre não, filho. Não morre não, pode ter certeza disso. Você pode ficar muito mais tempo sem comer alimentos carnes.
Porque, na verdade, o alimento carne, ele é acidificante. Então, na verdade, ele está tirando sua saúde, não colocando sua saúde. O fogão é nosso inimigo e não nosso amigo. Tá? O fogão, ele acidifica o alimento. Aprenda isso. Diminua os alimentos cozidos, se você quer ter saúde. Diminua. E aumente os alimentos naturais, aqueles que vêm da terra, de onde nós viemos. Eles vêm da terra, e nós também viemos da terra. E depois a gente volta, assim como eles voltam também. Bom? Vamos em frente. Então, beber água diariamente, enquanto é dia. Enquanto é dia. Cuidado. Tem gente com uns garrafão de água durante a noite. 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, tomando água. Acorda com a bexiga já para estourar. Aí corta a restauração, vai para o banheiro, esvazia a bexiga, passa lá e faz pior. Abre a geladeira ou pega o geloal e toma água gelada. Aí você está dizendo, eu não quero viver, não quero mais viver. Porque a água gelada é terrível para o organismo. Imagine de madrugada, gelada, e você acabou de botar uma água para fora. Isso vai realmente tirar a sua saúde, certo? A água tem que ser natural e no momento certo. À noite, naturalmente, foi feita escura, justamente para a gente não achar o filtro. Apaga a luz da tua casa todinha e sai de noite procurando alguma coisa para ver se tu acha nada. Você quer parar de beber água? Desliga o contador da sua casa. Pá, de noite, fica tudo escuro, acabou. Aí você vai dormir. Se você levantar, você não sabe para onde vai, porque está tudo escuro, não é verdade? Então, a noite foi feita para isso mesmo, para você não se levantar. Você só abrir os olhos e fechar e acabar de dormir. Tá? A noite é restauração. Então, a água durante o dia ela é muito mais saudável, ela vai entrar com muito mais gosto no seu corpo, né? Porque as células, todo o nosso corpo está em ebulição, em movimento, e isso é muito bom para a saúde, certo? Ah, mas é qualquer água que você vai beber? É água morta? Tem água morta, aquela água que fica no garrafão, né? Aquela água que do tanque, né? Então, a água sem tratamento magnético, ela é dura, né? Não é gelo, não, é porque ela é dura, porque é pesada. Você toma aquela água, ela desce, mas né, não mata a sede. Você toma ela, não mata a sede. Por quê? Porque ela tem clusters. E a água com clusters são aquela, como se fosse uma embolia pulmonar, né? A embolia pulmonar, né? As células aglutinadas, a mesma coisa fica a água. Aglutinada, chega na célula, não entra, porque não tem essa capacidade. Para você ver como é que é. Mais ou menos isso aqui, ó. Na primeira, você vê as moléculas desordenadas, grandes, inchadas, excesso de peso, né? Com excesso de peso, as moléculas. Então, ela não consegue adentrar a célula, porque a célula tem as aberturas para receber, não é escancarado, não é casa da mãe Joana, tem um lugar de entrar. Certo? Então, o que acontece? Não passa. Algumas que passam, uma ou outra, mas não hidrata o corpo como deveria. Já as moléculas da água, tratadas magneticamente, ficam mais organizadas, porque elas estão em ebulição, em movimento, então elas acessam mais rápido a célula. Perfeito? Então, vamos beber água. Vamos beber água tratada magneticamente, porque é uma água saudável, é uma água com energia, né? É uma água que vai trazer para você vitalidade, certo? E como calcular o volume de água que você precisa ingerir diariamente, certo? Se você tem dificuldade, a pessoa que te convidou para assistir essa live, ela tem todo esse conhecimento, e ela vai te assessorar você a ter acesso a esta água de uma forma mais dinâmica, né? E que vai trazer para você os melhores resultados. Mas é 35 ml por quilo de peso. Então, faça as contas e saiba quanto de água você está bebendo. Às vezes tem gente que está bebendo excesso de água. Eu quero lhe dizer que o excesso de água também não é bom. Entendeu?
Assim como você tem acidez e você tem alcalinidade. Nós somos levemente alcalinos, não somos totalmente alcalinos, porque nosso corpo não é totalmente alcalino. Tem regiões que são ácidas, né? Tem a acidez controlada, certo? Então, somos levemente alcalinos. Se eu aumentar muito a minha alcalinidade de 7,4 para 8, já começa a me tornar a alcalose, que já é um outro problema, diferentemente da acidez, mas também que provoca enfermidades, certo? Então, o equilíbrio homeostático do nosso corpo exige que nós também bebamos água com sabedoria, equivalente, tá? Nem menos e nem mais, senão você atrapalha o funcionamento do seu corpo, certo? Bom, para isso, é importante saber que existe uma tecnologia que pode salvar muitas vidas e tirar muitas pessoas de infecções. Essa tecnologia chama-se Silosimol. Tá? Esse produto não é uma garrafada, não foi feito no fundo do quintal, passou por pesquisas. Ela é reconhecida internacionalmente, né? Tanto os benefícios feitos para os humanos, como benefícios feitos para o reino vegetal, como também para o reino animal. Ok? Então, não é placebo que você induz a pessoa a usar e dizer, olha, você está ficando boa, e a pessoa, é mesmo, estou ficando boa, você não está induzindo, certo? Você não pode fazer isso com a planta, você não pode fazer isso com um animal, ok? Então, isso foi testado nessas 3 vertentes. E olha só, qual foi a conclusão dos estudos científicos? Aumenta o teor de oxigênio, né? Aumento de energia e disposição, reduz a hipóxia, ou seja, né? A baixa oxigenação que causa a morte das células, né? Então, tontura, suor frio, desmaio, confusão mental, né? Bocas arroxeadas, pressão arterial, tudo isso é produzido pela hipóxia. Beneficia todas as células do corpo, especialmente do cérebro. Olha aí, uma incidência de Alzheimer, de demência, muito alta em todos os países. E esse equipamento vai fazer com que a tua água te salve de cair nesta enfermidade, né? Atenuando também depressão, síndrome do pânico e outras, porque tudo isso está relacionado, todas essas enfermidades só têm uma causa: sangue sujo, certo? Então, melhora a resposta imunológica. Por quê? Porque o ambiente se torna alcalino, né? E isso aumenta a sua imunidade. Outras coisas, né? Prevenção do câncer. Por quê? Porque aumenta o teor de oxigênio do sangue e deixa o sangue mais alcalino, acabando com, né, aquele ambiente ácido. Prevenção do envelhecimento precoce. Você dorme com 60 anos e acorda com 59. Coisa boa, né? Por quê? Porque elimina os excessos de radicais livres que fazem com que você envelheça. Prevenção de doenças cardíacas. Reduz a viscosidade do sangue, que causa as aglomerações, o processo Zolux do sangue. Reduz os triglicerídeos, colesterol, glicose, gorduras, tudo isso a água. Então, para de perguntar, essa água é boa para dor de cabeça? Essa água é boa para osteoporose? Essa água é boa para... É bom para tudo, porque a água só vai fazer uma coisa: melhorar a alcalinidade do seu sangue. Pronto, e deixa que o corpo faz o resto, o nosso sistema de cura. A água supermagnetizada pelo silosimol, ela neutraliza o excesso de radicais livres, que é o que faz com que a gente envelheça, com que haja enfermidades no nosso corpo, né? Deixa o seu organismo completamente enérgico e bem hidratado, né? Isso significa o quê? Longa vida. Então, olha só, esse projeto de saúde familiar e qualidade de vida da Timor, ele é uma bênção, porque, veja bem, o tema de hoje, a gente estava falando de quê? Infecção urinária. Infecção urinária, causada por quê?
por uma bactéria ou várias bactérias. A principal dela é a Escherichia coli, né, ou a E. coli, né, que está onde? Está no intestino e ela vaza para onde? Para o sistema renal. Ok? Então, por que ela faz isso? Porque o intestino está sujo, certo? O intestino está sujo. Então, algumas formas que a gente falou ali, né, de se autolimpar, né, de se fazer algumas coisas, né, a parte como você processa os alimentos, como você se alimenta, a parte como você conduz a hidratação do seu corpo, tudo isso influencia para que apareça não só infecção urinária, mas outros tipos de infecção no nosso corpo. Então, nós estamos centralizando aqui a nossa conversa na infecção urinária. E vocês viram quão fácil, né, é para se evitar e quão fácil é para se eliminar. A gente passou as receitas ali. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, assiste de novo, que essa live vai ser gravada e você vê exatamente o que você precisa fazer para se livrar desta enfermidade. Outra coisa é que as pessoas perguntam, como é que eu adquiro esse produto? Como é que eu adquiro essa água? Nós não vendemos água. A água que você vai usar é a água morta que você já usa na sua casa. Só que esse aparelho vai pegar a tua água morta e vai dar uns tapas nela e botar ela para funcionar, vai botar ela para viver novamente. Porque a água não morreu totalmente, ela só está aglomerada, só está, digamos, perdendo a sua atividade natural, porque a água foi projetada para estar na natureza, livre, correndo, livre e solto. E nós aprisionamos a água dentro de uma garrafa, aprisionamos a água dentro de um tanque, não toma sol, não tem contato com a terra, dentro de um plástico, muitas vezes, e isso tira a atividade, a energia, a essência vital deste elemento da natureza, que é a água, certo? Então, como é que eu faço? Primeiro, a água você já tem, morta. Agora você precisa ativar, né, esse elemento da natureza. E você precisa do silocinol. Você vai procurar a pessoa que te convidou, a pessoa que te mandou esse convite, e dizer, eu quero aprender mais sobre isso. Eu quero saber como é que esse projeto funciona, eu quero trazer saúde para a minha família. Então, um dos representantes oficiais da empresa vai até a sua casa, vai fazer uma pesquisa de saúde, sua e da família inteira, certo? E vai fazer um acompanhamento exclusivo por 60 dias, né? Te ensinando, né? Te acompanhando como você vai poder usar esse aparelho. Então, agradeça a pessoa que te convidou, procure, converse com ela, peça mais explicações a respeito desse equipamento, tá certo? Esse é o Combo Mega, né? É um super magnetizador e mineralizador, reduz os radicais livres, alcaliniza a alcalinização do organismo, prevenção da osteoporose. Muita gente com osteoporose, mas nem sabe que a osteoporose ela é curável com água tratada magneticamente. Por quê? Porque a osteoporose ela é resultado de um corpo ácido. Um corpo ácido, ele perde cálcio, porque o organismo procura elevar a alcalinidade. Vai precisar do cálcio dos ossos, então enfraquece. No momento que você começa a utilizar essa tecnologia, tudo isso vai melhorando, entendeu? Outra coisa muito importante é isso aqui. Este é o silocinol, que você deve utilizar na sua água. Agora, vou te falar de uma coisa muito importante, que é esse aqui, ó. Sabe o que é isso? É uma palmilha. Essa palmilha, ela vem com íons negativos e infravermelho longo. É quase o que está aqui, ó. O que isso vai fazer na água, isso aqui vai estar diretamente ligado nos seus pés. Claro, você não vai andar dentro da água o tempo inteiro. Então, isso aqui, quando você colocar isso aqui nos seus pés, você vai ter uma energia surpreendente. Isso aqui beneficia, ativa a circulação sanguínea, diminui o inchaço dos pés e das pernas, aumenta o equilíbrio, aumenta a elasticidade e também a força, você vai estar protegido
vai melhorar o seu sistema imunológico, vai diminuir o cansaço, o estresse, você vai ter vontade de correr, de andar, de fazer ginástica, de fazer suas caminhadas, tá? Previne contra as varizes. Por que previne contra as varizes? Porque vai melhorar a circulação sanguínea. Então, querido, veja bem. E a outra coisa é isto aqui, ó, que são as pulseiras, né? O que é que essa pulseira faz? Ela vai fazer a mesma coisa que a água faz e que a palmilha faz, que é força, equilíbrio, elasticidade, imunidade, estresse, cansaço, inchaço, dores musculares, e também vai te proteger contra a desarmonia magnética que existe ao nosso redor. Eu estou aqui em frente a um computador, com um celular. Tudo isso está mexendo no meu, na minha central do metabolismo, do magnetismo do meu corpo. E esse desequilíbrio magnético faz com que se prolifere determinados tipos de parasitas. Tá? Então, a pulseira, a palmilha e a água é o trio da saúde que todo ser humano precisa ter nos tempos modernos, para poder estar mais em contato com a natureza, certo? Então, traga a natureza para perto de você, para perto da sua família, da sua vida, que você vai simplesmente evitar de andar tomando muitos remédios e causando muitos problemas pelos efeitos colaterais que as drogas, todas elas, contêm, tá certo? Bom, esse profissional de saúde aqui que falou com você, meu nome é Cleuber Borges, eu utilizo essa tecnologia, administro essa tecnologia, acredito nessa tecnologia pelos efeitos que ela já tem demonstrado, né? Agora, uma coisa muito importante que você tem que combater é que as pessoas elas não acreditam, só acreditam na droga, certo? Então, existe muita como é que se diz? Muitas pessoas que são incrédulas, né? Você está mostrando, você está provando para elas, mas elas preferem não acreditar, preferem, às vezes, não. Então, a presença delas numa live como esta, acompanhando outros profissionais, vendo o resultado que nós vamos ver daqui a pouco de outras pessoas, tudo isso vai ajudá-las a ter uma compreensão melhor sobre o sistema. O sistema natural é a melhor alternativa que nós temos para cuidar da nossa saúde. Não precisamos de outra coisa. Às vezes, a necessidade de você tomar algum tipo de medicamento. Não seja irresponsável de simplesmente chegar e tirar de qualquer jeito. Faça com sabedoria, com responsabilidade e com o acompanhamento de um profissional. Certo? As dúvidas para adquirir o projeto de saúde para a sua família, você procura a pessoa que te convidou, o representante que te convidou. E aí ele vai poder te acompanhar. Tá bom? E para encerrar, eu digo que essa é a minha frase predileta, que diz o seguinte, que o teu remédio seja a tua água alcalina, tratada magneticamente, claro, o teu alimento natural, que veio da terra, né? E o teu jejum semanal, a ausência de alimentos cozidos, e um sono restaurador. A partir das 22 horas, eu estarei em sono profundo. Muito obrigado. E eu espero ter contribuído com vocês com algumas informações que são basicamente naturais e que vão fazer uma revolução na sua saúde. Certo?